Boa tarde, começando mais um Entre Linhas aqui no Grupo Popular de Comunicação, no YouTube, no FM 96.9, no aplicativo, e o João Bandeira e eu vamos bater um papo com o centroavante, hoje o cara que faz gol. A pergunta, João, que eu não pude fazer para tipo Gilson no programa anterior, e nem fora do ar, nem no ar. Se vocês, enquanto técnico, deixariam um centroavante bater 3 vezes o mesmo pênalti, né? Episódio que aconteceu recentemente com o Grêmio, né? Com o seu centroavante. Será que o Laudenor ia para essas aí? Eu acho assim, eu acho que ele como jogador, se ele recebesse a incumbência de bater o terceiro, ele bateria, né? Mas eu acho que ele não ia se insubordinar caso fosse dito para ele não bater, né? Porque acho que a disciplina faz parte do negócio e como ele atua do lado de fora do campo e da quadra também, ele sabe o peso de uma insubordinação, né? Eu acho que isso não iria acontecer com ele. É o que eu penso, né? Pois mas ele foi teu atleta também. Vocês foram campeão regional junto? Nós trabalhamos alguma vez juntos já. E foi como treinador e preparador físico, foi como auxiliar técnico. Olha, tem umas passagens aí que eu acho que o pessoal não tem ideia, tá? Lá no começo. Então eu posso sair do programa e tu conduz ele todo? Olha, quase, né? Não, se é pra falar do amador, eu fico bem quietinho, porque não tem como meter contigo, né? Mas essas entrelinhas aqui, desde a base, né? Principalmente algumas histórias interessantes que aconteceram na base, ele me substituiu, né, me socorreu na realidade no momento em que eu tinha 3 compromissos em 3 municípios ao mesmo tempo e ele pegou uma pedreira uma vez. 1998, final da gurizada do regional? Eu acho que foi 2000. Acho que foi, eu não sei se foi nessa final mesmo ou se foi na final de 2000, porque naquela época a gente brincava disso, né? Gostava de brincar de final. Mas Laudenor, prazer enorme te receber e dessa vez sem a necessidade de perder ou ganhar, né? Porque aqui é um modelo mais cooperativo do que propriamente competitivo, e também porque tu pode trazer uma experiência de quem foi acometido pelos mesmos sintomas que eu, né? Você bandeou pro lado da educação física, né? Gosta de uma preparação física também. Então, acho que tem tudo para ser um programa muito interessante, porque traz alguém que acompanha as diversas etapas aí do nosso município no esporte e também não só no futebol, né? É isso que eu acho importante, o esporte como um todo. Bem-vindo, Laudenor. Boa tarde, Lucas e João Bandeira. Em primeiro lugar, é um prazer enorme de estar aqui, de ser convidado por vocês dois, de trocar uma ideia, de conversar, de ter aquela resenha, como o boleiro fala muitas vezes, né? E de 2 pessoas que têm muita qualidade também no microfone, vamos dizer assim, né? E que sabem conduzir muito legal esse programa aqui que eu também já assisti no YouTube. Pois então, eu, na verdade, sempre joguei futebol desde de criança, porque minha família toda sempre foi do esporte. Meu avô foi goleiro do Gaúcho, tanto que agora nessa retomada do Gaúcho, a minha camiseta que eu comprei, eu coloquei o Octávio, número 1, né? Então muitos me perguntam quem que é, e aí eu digo que é meu avô, enfim. Meu pai também foi goleiro, e meu irmão e eu, a gente também sempre jogou. Vocês treinavam Gaúcho. O pai, né, como atacante. Mais ou menos. E agora o meu filho também está jogando aspirantes, o meu sobrinho também. Então é uma trajetória assim, que a gente tem dentro do Gaúcho, mas a gente também jogou em outros clubes, né? Principalmente aqui no Esperança, em que a gente jogou. Eu fui comandado do João Bandeira, que a gente teve foi espetacular, assim, um grupo, um plantel que a gente montou aqui, que a diretoria montou. Acho que foi muito legal. E o João Bandeira eu já conheço desde 94, quando a Juventus surgiu. Sim. E mesmo ano, em 94, eu comecei a trabalhar no Colégio Teutônico com atletismo.
E eu ainda Foi meu professor de atletismo. Exatamente. E você é 7'9", né, Lucas? 7'8". 7'8". Pô, errei por um. A maioria eu me lembro por questões de inscrições, né, em competições, né, a gente acaba gravando o ano de nascimento. Então a gente iniciou aqui 2 semanas que eu fiquei trabalhando na Juventus e já logo coloquei para o Gilmar que eu não poderia assumir por questões que eu ainda estava jogando, eu queria jogar em domingos e a demanda de tocar uma escolinha é muito grande, né? E ainda estava estudando, eu estava acho que na metade do curso. E aí eu estava já trabalhando um pouco no Colégio Teutônia e eu queria jogar em fim de semana, né? E aí o Gilmar já com aquela, sempre com a 1000, né? Com a rotação sempre alta e já colocando coisas de competições que iam acontecer, todas elas em fim de semana e aí a gente está naquela fase ainda de querer jogar, né? Então ali veio o João Bandeira e começou a conduzir de uma forma brilhante aí a Juventus, tanto é que todo mundo está vendo o que se tornou. E aí a gente se encontrou no campo mesmo, na competição, pelo Esperança, né? Que aí foi 98 que a gente ficou campeão municipal e também regional, né? Então acho que foi um regional ali que foi muito disputado. A gente disputou quartas de final aqui em Canabar contra o Canabarrense. O Canabarrense estava buscando o bicampeonato. Sim. E eles tinham um plantel assim excelente. Tamar Gonzatti, Banhara, Rubens. O meio-campo era Banhara, Itamar, Rubens e Maurinho. Maurinho esse que é juiz federal em Lajeado, acho que ele está ainda. Não sei se trabalha ainda ou não. Mas esse era o quarteto do meio. E aí atrás tinha Sequestro, Brizola, André Luiz, ex-Inter, e acho que Marcinho. E na frente tinha um cara de Santa Cruz, acho que era Alex. Eu não me recordo. Venâncio. Eu não me recordo mais dos outros, mas era um plantel excelente, né? O Jairo não estava nesse time? Eu acho. Sim, já ele estava. Orfeu Fauri era treinador. Do avião. Do aviãozinho. Ele hoje, onde ele me encontra, ele fala sempre. Ele tira meu tempo por causa desse jogo. Isso. Por causa que já ele tinha não passado. Se conforma não, até hoje. Até que hoje. foi depois hoje dos não. 15, né? Que o Taxa deu além dos 15. Né? Mas o Carlos Simon diz que pode. Pode, né? Pode. É acréscimo, né? É que eles começaram a matar tempo, né? Porque estavam com o placar favorável. Na época, até então. para o ouvinte entender, o Esperança tinha ganho um jogo, o Canabarrense outro, tinha sido empates. Acho que cada time ganhou um jogo. E aí, na prorrogação do segundo jogo, o empate era do time de melhor campanha, que era o Canabarrense à época. E detalhe, eu tava 0-0 na prorrogação. 2 meses sem jogar. Eu tinha feito naquele regional, eu tinha feito um melhor regional, acho que de todos que eu participei. O Evandro estava primeiro de centroavante e eu era reserva, eu entrava depois e eu acabava sempre fazendo algum gol. Em jogos difíceis eu acabava entrando e fazendo algum gol. E aí o João modificou, puxou o Evandro para a meia, que ele vindo de trás, ele conseguia desenvolver também um jogo muito bom. Ele é muito técnico, né? E eu ficava mais no embate, né? Que era o meu chão, né? Choque, cabeceio. E aí a coisa se fechou, só que aí eu tive uma lesão de menisco e eu não consegui mais jogar. E aí eu fiquei fora por 2 meses, só ia assistir. E aquele dia, eu me lembro hoje ainda, o Fornec me ligou de manhã, me lembro hoje ainda o telefone do pai ali que eu atendia, que eles foram, o telefone antigo. Laudenor, vem pro jogo, fica no banco. Pá, mas eu não tenho condições, eu disse. Não, fica no banco aí, não tem problema. E aí eu pensando que a gente ia empatar, vencer no tempo normal, né? Mas o jogo tomou um rumo que foi prorrogação e o João vai para dentro. E até então eu não tinha feito nada, absolutamente nada, Lucas. Eu não conseguia correr. Toda vez que corria, era um choque no joelho, né? Do menisco, né? Pinicando. E aí aconteceu lá que já estavam soltando foguete, comemorando, e
E aí, acho que o Jackson cabeceou a bola na trave. O Gilson, né, eles atacaram, o time estava todo no campo de ataque, o Dito caiu na esquerda para receber a bola da mão do goleiro, e ele foi conduzindo, ninguém chegou, ele alçou ela num chuveiro para dentro da área, o Jackson cabeceou ela, deu no travessão, e ela voltou, tinha terminado. Eu achei que ia terminar no balão para a área, né? E o juiz não apitou quando ela viajou. Aí veio o cabeceio, quando deu no travessão, assim, que eu olhei e disse, não é para nós. E aí veio... Aí eu peguei o rebote. Estourou. Aí eu peguei de primeira, assim, e estufou, assim, sabe, a rede. Aí foi um gol que não é de minha característica. Mas até. Não, foi de cabeça. Meu chute não era nada. Mas pegou ela no ar, né? Pegou ela no ar. E aí a gente acabou classificando, e aí a gente foi pra semi. Aí foi toda aquela... Aí eu digo o seguinte, que aí a nossa equipe entrou na competição de vez. Aí, no momento, agora a gente vai ser campeão. Porque aí tudo se encaixou e, enfim, né? E aí foi uma fase muito boa, sabe? No final do jogo, todo mundo ainda acabava ficando, não é aquela coisa de jogar, pegar sua bolsa e ir embora. Isso não tinha nesse grupo aqui, né? Tanto que em outros campeonatos também, né? Quando foi em 94 que eu comecei a jogar no Esperança, com o Biondo, com o Volney, o pessoal aqui, o Budê, o Fábio, o Nanico. Aquele campeonato de 94. Tu participou também. Aquele campeonato de 94, eu me recordo que o Nanico tava, o Fabião, né? Fabião. Aquela turma, e aí o Laudenor, enquanto acadêmico, ele vem para Languiru, sai do Gaúcho, vem para Languiru, no Esperança no Regional, e ele dá treino físico pelas ruas do bairro Languiru para essa gurizada, para essa turma. E o Esperança vai avançando de fase até chegar na semifinal, graças ao preparo físico que o grupo tinha no segundo tempo. Essa era a diferença, né, Laudenor? Vários jogos a gente jogou, principalmente ali com o Fluminense Mato Leitão, que tinha um grupo de fora ali, de Santa Cruz, ex-profissionais, enfim. A gente jogou, primeiro tempo a gente sofria, a gente ficava marcando, aí no segundo tempo o adversário dava uma cansada e nosso time estava firme, né? E nós jogávamos 4-3-3, os três da frente marcavam igual, assim, era o Budê, o Padilha e eu, e aí mais 3 pessoas no meio, e a gente suportava, não precisava fazer um quadrado no meio. Que o Carly, eu acho que jogava... Mas aí depois o Carly machucou, ele foi expulso, o Jandir. O Jandir Clix, o Jairo, depois veio o Claudir também. Acho que tinha 3 pessoas que não eram daqui. Teve um meia, um camisa 10, baixinho, loirinho, que também jogou naquele time, depois ali nas semifinais, quando o Rui Barbosa ele jogou. Também veio, mas eram poucos de fora. 90 aí? 4. Eram poucos jogadores de fora que vinham naquela ocasião. Eu cheguei aqui na metade do ano. 94. Pegou o regional daquele ano acompanhando, né? Então foi uma época. E ali formou uma base para 95. Para 95 a gente ficou campeão, Isso, 95. E aí assim foi. Aí no Gaúcho a gente também jogou. No Gaúcho a gente também trabalhou junto, né, João? Também. No Gaúcho a gente participou de um regional. No Gaúcho tem um estadual não tava junto, né? Não. Tá. No regional do Gaúcho foi interessante que a gente começou a montar o grupo e a gente acreditava nessa fórmula de preparar o pessoal. E aí a gente, como tem iluminação, treinava lá, né? E aí sempre no amador teve aquela influência de que muitas vezes, dependendo de onde tu trabalhava, era onde tu jogava. Mas às vezes o cara que estava querendo ganhar um troco a mais no outro lugar, ele ia, mas ele não estava querendo muito. Aí qual é porque tem várias digamos assim, partes que compõem um grupo para que ele possa chegar, né? Tem o grupo de jogadores que tu tem que escolher, tu tem que a comissão técnica, a direção, a torcida, né? Tudo isso influencia. E eu já
desde que me conheço por gente, lido com gestão de pessoas, né? O cara que era... Eu tinha montado um esquema em cima de uma posição. Meu volante, experiente, bom de bola, já veterano. Quem? Era um belo do volante. Tu não pode citar o nome? Melhor não. Mas ele chegou lá no primeiro jogo amistoso que nós tivemos, numa noite lá. Eu sabendo que o cara jogava demais. Mas ele não queria ficar no grupo, não por nossa causa. Ele não queria ficar porque tinha uma proposta e tanto fora dali, né? E ele jogou o primeiro tempo inteiro, batendo. E tava todo mundo apavorado. Não tem como. Se ele não parar de bater, não tem como jogar com ele. Ele vai ser expulso. E aí, ele louco que eu comprasse a briga com ele, né? Desceu a escada, chutando porta, tudo. E eu cheguei no vestiário e disse: não vai dar certo. Pode fazer o que tu quiser, pode ser expulso. Esse ano tu é meu. Tu vai jogar, nem que tu me dê um problema pro jogo, mas tu, nós estamos fechadinhos. Eu sei o que tu tá fazendo. E ele afrouxou, cara, tu acredita? Ele me puxou pro lado e disse: tá, não, se tu não vai largar, então vamos pegar junto. Baita gente boa, meu amigão. Mas o cara fez isso. Se pega sem experiência, terminava ali. O cara começa a discutir, bate boca, acabou. Mas o Laudenor, meu Deus, o que ele viu de coisa ia acontecer nesses campos afora, meu Deus do céu. Que capacidade que a gente tinha de, na hora, resolver, né? Tinha que ser assim. Foram períodos assim, vamos dizer, intensos. Alguns até mesmo turbulentos, né? Que em algumas competições, né? No futsal também, a gente saiu pelo Rio Grande afora, a gente jogou São Francisco de Assis, né? Nos prometeram lá. Alto Alegre, entendeu? Alto Alegre. O ginásio Alto Alegre, eu tava junto em Alto Alegre. O ginásio parecia uma cancha de bocha, né? E aí teve outros jogos aí também. Enfim, até desligavam. Acho que foi Itaqui, né, João? Rio Grande, Rio Grande, o pai do Daniel Carvalho puxou os cabos do marcador lá do placar eletrônico e encerrou. Ele tinha certeza que ia nos ganhar. E quando ele viu que o negócio não ia funcionar, quando eu vi, tava aquele homem atrás da mesa puxando os cabos, tudo. E eu disse: mas o que é isso? Ele disse: não, isso não vai adiante. Olha, numa dessas agora vou eu falar, né? Numa dessas, o Laudenor, entrevistar o João, uma hora o Laudenor saindo da quadra, na frente do grupo, os jogadores e eu por último, né? E contando o tempo para voltar logo, né? Passa a informação, o pessoal bebe uma água lá, se molha e volta. E aí chegamos, primeiro que não tinha como passar no meio da torcida, né? Para te chegar. Aí e era todo mundo meio agitado, né? Aí o Laudenor foi até lá, não deu para entrar no vestiário, eles tinham trancado tudo. E aí ele voltou, eu encontrei ele no meio do caminho. E eu com a prancheta, já ocupado. Eu disse: o que houve, Laudenor? Eles batem um cara lá enlouquecido na porta, ele não... Diz que não vai deixar nós entrar, quer nos bater. Aí chego assim, o cara tá parado lá da porta. Eu enfiei a cara assim na frente e disse: tá, é tu que vai brigar, dá logo o soco aí, que nós temos que trabalhar. Passa aí, pessoal. E o cara ficou parado me olhando. Ficou com vergonha. Barbaridade. Dê a outra face, né? Claro, dá logo esse soco aí, vamos embora, vamos continuar. Vamos em frente. Mas eu lembro uma outra passagem, Laudenor, 99, final do Campeonato Municipal Teutônia. Gaúcho Canabarrense. E aí o Laudenor entra, faz o gol na prorrogação e que dava o título pro Gaúcho naquele ano e quebrava a sequência, uma tentativa de volta do Canabarrense a ser campeão. E tu faz aquele gol, tu tira a camisa, é expulso, pula em cima de casa-mata. Nossa, foi... Que deu naquele dia, hein? Lucas, é a questão no momento que tu tá perdendo 2-0, a gente tava perdendo 2-0 e a gente tava liquidado, vamos dizer assim, né? E aí a gente buscou um gol, mais um gol, a gente foi pra prorrogação
E aí eu consegui fazer o gol. Aí num ato de, até mesmo vamos dizer, indisciplina, tirei a camisa e pulei. Aí a casa-mata ali era de concreto, da frente da torcida. Aí para agitar e comemorar com a torcida, eu subi ali, e sem camisa, e girei a camisa como um torcedor, né? E aí quando eu desci, o árbitro já tava com o cartão vermelho na mão, né? Eu podia ter posto tudo fora, né? Ali, no caso, o pós-gol não devia ter sido dessa forma, devia ter ficado dentro de campo para poder ajudar os colegas em 11 para suportar a pressão que a gente sofreu depois, né? Mas em condições normais, né? Não, nem emoção forte. Mas aí eu passei do ponto, vamos dizer assim, né? Então, são coisas que acontecem, né? Como centroavante, qual é que foi o zagueiro que mais te deixava desconfortável e te marcava melhor? Olha, vocês não vão acertar esse. Se eu disser, não. Nardi. O Nardi. De Estrela. Técnico. Nardi. Muito técnico. E quando ele jogou na Harmonia, uma época, não tinha jeito de cabecear a bola. Não tinha. Ele era assim, ó, ele tinha um tempo de bola, assim, uma previsão de onde que a bola começou a viajar, e ele conseguia interceptar ela, ou ele conseguia, no momento que tu saltava, ele saltava junto, meio que dava um encontrãozinho, que tu perdia o time da bola. E ele era... Primeiro campeonato eu do falei Nardi, isso pra ele já. Primeiro campeonato do Nardi no Municipal Teutônia foi em 95, pela União da Linha Clara. Uhum. E aí, em 96, ele vai pro Fluminense da Harmonia, e o Fluminense elimina o Gaúcho na semifinal do Municipal. Agora imagina o Campo Velho do Fluminense ainda. A Força Aérea que eu já trabalhei, né? O Laudenor, o Nardi, o Fábio. Né? O Fábio era um beija-flor, né? Ele não precisava de pista para decolar. Ele parado, ele parece que tinha uma mola nos pés. Né? Tinha o Fábio, tinha o Xuxa, tinha o Jackson. O Roxo. O Roxo. O Roxo também. Né? Então, uma jogada muito forte, né? O Evandro. Ofensiva também, né? Sim. E aí, mas então era o cara que mais te marcou. Esse aí, mas os outros, assim, no caso, Maninho, vamos dizer assim, desse naipe, era força, mas ali eu não vamos dizer assim, eu não tinha, não é preocupação a palavra que eu vou correto, né? Mas era diferente, né? Era mais no choque, assim, mas tinha alguma outra forma sempre de se desvencilhar, ou ganhar na velocidade, ou às vezes um drible, ou entrava de surpresa num cabeceio, algo nesse sentido, né? Mas uma coisa que eu quero falar, isso você sabe também, eu nunca fui goleador de campeonato. Nunca. A única vez que eu fui foi num futsal, lá numa competição em Estrela. Eu fazia alguma quantidade de gols, assim, mas não era um estoque muito grande que eu tinha. Mas eu não sei o que tinha, que quando o jogo tava quente, tava valendo, quando muitos se encolhem, no caso, né? Ou vamos dizer aquela palavra de pipocar, né? Não adianta bater em bêbado, né? Quero ver a hora que vale, né? A hora que o jogo for quente, quando tiver ali 2.000 pessoas assistindo o jogo, que nem tinha jogos aqui que a gente pegou anos atrás, 95, tinha mais de 2.000 pessoas aqui contra o Flamengo da Westfália. E aí entrar lá e brigar de igual para igual, lutar e ser aguerrido, no caso, né? E fazer gol. E aí eu não sei o que acontecia, que a bola vinha e eu acabava fazendo gol. E assim foram... Estava no lugar certo. Foram várias. Final de 95, Municipal. 2001. 99, 98, Regional. Aí Regional. E aí foram mais outros jogos, assim, teve uma competição que eu vou te lembrar, quase caindo fora. Eu vou te lembrar mais uma da camiseta cor-de-rosa. Eu e o Renato Hagman entramos em campo, a gente era banco no falecido Erni, no Gaúcho. O Renato cruzou, eu fiz o gol. E a gente tinha que vencer, senão ia estar fora. Não vamos longe, né? Eu como treinador, aqui no Amador,
claro, 4 passagens, deixamos por isso. O gol que eu tenho na memória é aquele. De 98? É aquele gol. Lá do Canabarrense. Do Canabarrense. Se me perguntasse um lance para resumir, é aquilo ali. Aquilo ali. Porque ali estaria fora, Tinha né? pessoas que já tinham ido embora. Sim. Que retornaram. Né? Porque eles foram embora, acompanharam pela rádio. Claro. Né? Estavam andando na Via Láctea, enfim, muitos me relataram. Aí quando deu gol, voltaram. Né? E era naquele campo que é abaixo da escola, abaixo né? da escola, né? Que o hoje segundo campo que não é mais, né? Sim. Mas, Laudenor, eu vou lembrar em 96 também, quartas de final do Campeonato Municipal Teutônia, um Gaúcho Esperança. E aí, na ocasião, você estava no Gaúcho. A gente jogou com um a menos. O primeiro jogo lá no bairro Teutônia foi 0-0, se não me engano. E um laço do Esperança. Não, e aí o Paulo Márcio Guever, técnico do Esperança, num terceiro tempo aqui da Popular, falou que se o Gaúcho jogasse desse jeito, ele ia fazer um grande jogo, passar por cima e a camiseta ia ficar cor-de-rosa, algo nessa linha. E alguém gravou o programa. E no domingo eu chego no campo para narrar esse jogo, e na época não tinha essa estrutura de cabines no Campo de Esperança. Nós transmitimos pela rádio no chão, João, ali onde hoje tem banco de reserva, ali assim a gente transmitiu o jogo. E eu chegando ali, e eu escutando essa conversa ali no bastidor e tal, e aí o Edson, do Gaúcho, o pessoal lá, Lucas, tu escutou? Eu disse, cara, não peguei, não, mas aí estavam escutando fita, né, e tal. E eu vou pro jogo, começamos a transmitir e tal, daqui a pouco, bem assim na minha frente, o Sucata é expulso do Gaúcho. Fez uma falta no Padilha. O meu irmão jogava com o Esperança. Com Esperança. E foi eu jogava no Gaúcho. E foi uma falta, assim, foi uma situação no início de jogo e a gente percebia que ali havia uma passagem de tom, digamos, por conta talvez das declarações. E o Gaúcho naquele dia ganha o jogo de 2-1 em Languiru e classifica com o gol do Laudenor. Vejo o lance hoje na minha frente acontecendo. Bola na direita, o Andrezinho cruza para a área e o Laudenor de cabeça cumprimenta e faz o gol. Aquele ali também. São gols pontuais e marcantes. Sim. E logo depois do intervalo, nós vamos voltar com o Laudenor Bruni para falar mais nas entrelinhas. A gente vai falar de futsal, vai falar de atletismo, outras modalidades que o Laudenor também atua. Voltamos com entrelinhas para esse segundo bloco. João Bandeira, tu conhecia esse lado de atletismo? Futsal tu conviveste, né, com o Laudenor, mas atletismo também, né? Na realidade, até eu tenho curiosidade, porque eu tenho os capítulos que foram escritos da minha vida aqui, né? Mas quando eu cheguei aqui eu tinha uma história anterior que incluía a faculdade lá na Federal de Santa Maria e o Exército. E no Exército eu tive que trabalhar com corrida de 5 e 10 mil metros, preparando a equipe, e eu fui auxiliar do treinador de atletismo, né? E com o tempo eu fui pegando algumas modalidades, né? 400, 4x100, a gente trabalhava bastante. E o que era o titular lá da pasta, ele gostava muito de arremesso, né? E lançamento de dardo, arremesso de peso, enfim. E eu terminei pegando essa parte mais de pista. Quando eu cheguei aqui, e nós começamos a trabalhar juntos, quando o Laudenor começou com as escolinhas aqui em Languiru, 2 semanas, eu acho, não tinha nem nome, né? O nome foi escolhido depois, né? Mas a gente se conheceu, trocou alguma ideia e eu percebi que tinha também um interesse por essa parte de condicionamento físico. Quando eu comecei esse desafio ali em 2003, que eu comecei a me envolver, em 2004 a gente fez essa Copa Rádio Popular de futsal, também já estava de olho na questão da preparação física, que se não acontecesse não tinha como tocar, né? Porque a gente sonhava e conseguiu levar até a Série Bronze e ficamos, acho que na semifinal. Semifinal 2006, perdendo para o Sobradinho. Então, isso tudo começou a somar, né?
E não tem, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Tanto que quando, em 2006, eu percebi que tinha... E o Aldenor é prova disso, o quanto a gente batalhava dentro e fora de quadra, porque o mês às vezes não tinha 30 dias, né? E a gente tinha que correr atrás da máquina aí para tentar equilibrar as finanças com a dedicação, né? E aí, o que terminou acontecendo? 2006 foi quando eu fundei a empresa, né? Eu comecei a ver que tinha mercado para executar algumas coisas, algumas ideias que eu tinha, e eu não tinha como fazer isso junto da quadra, porque o compromisso no final de semana tomava tempo, era direto, né? Bom, eu tive um período que foi abaixo de faixa preta para conseguir levar, né? Quem na época convivia não tinha ideia de o que era preciso para baixar a adrenalina, que estava sempre a milhão. Mas nesse período, quando houve a transição que eu saí, foi numa reunião lá na associação da Sertel, se eu não me engano, eu sugeri, e eu acho que ele não estava preparado, que a continuidade fosse na mão dele, né? Porque até então ele vinha fazendo papel de preparador físico, e ali estava alavancando para treinador, né? E eu me retirei, né? Me retirei mesmo, né? Em 2007 eu comecei completamente uma outra trajetória. E aí que eu trago o questionamento para ti, Laudenor. As coisas foram acontecendo meio que naturalmente comigo, né? Eu não fui escolhendo, né? Eu fui sendo chamado, dizendo sim ou não e indo adiante. Teve um momento em que eu achei que tinha que dar um outro rumo. Mas lá no começo, eu não tinha de casa um histórico de futebol, sabe? Eu tinha meu grupo de amigos. Tu tem em casa, né? Teu pai, teu avô, teu irmão. O que te levou a fazer educação física e como é que foi essa tua formação? Porque também tu precisou sair daqui da região para poder fazer o curso, né? Olha, como a gente já vinha sempre no futebol, e qual é o menino que não tinha o sonho de ser jogador profissional? Então eu cheguei a jogar um pouco no Estrela, antigo Estrela, no Juniores, com Augustinho, sim, goleiro. com Tado, né, o pessoal lá da cidade, Mar de Estrela, né? E aí depois eu fui eu tentei veterinária em Santa Maria, mas eu já precisava ter primeiro concluído o ensino médio, eu não tinha concluído ainda, que precisava do estágio, então eu fui por fazer. Por causa aí da situação que a gente tinha em casa, da produção animal e coisa e tal. E aí eu balancei, né, pro lado do esporte. E aí um dia o Raul Wolf, falecido Raul Wolf, que foi muito meu amigo, colega de aula, ele me convidou para ir a São Leopoldo fazer vestibular. E ele estava morando lá. E eu escolhi educação física, né, pelo esporte. E aí eu acabei seguindo nessa área, né, e aí eu joguei um pouco ali, treinei um pouco no Aimoré também, ainda tentando aquela situação de talvez um dia jogar mais, mas assim, não era para mim a questão de lesão e para ser profissional hoje em dia, ainda mais no período de hoje, assim, o corpo humano, ele não é saúde mais, a limite, intensidade, né, do que eles têm, e aí a questão não postural, é saúde mais. Não. Isso tudo que passa de 1 hora, para mim, já perpassa da questão da saúde, né? Porque é muita intensidade, né? Da mesma forma, esses atletas fundistas, vamos dizer assim, que fazem aí pace super baixo de 13 e pouco. Agora teve um cara que bateu ali a maratona, fez 2:50, né? Sabe o que é isso? Correr 1 minuto e 59. 1 hora. 1 hora e 59. Mas ele tá e 30. Eu tava falando por quilômetro. Né? Então, assim, correr 2 minutos e 50 segundos por quilômetro durante 42. É uma máquina. Né? Isso foi a média. Então, no caso, teve alguns quilômetros que ele deve ter feito mais baixo e outros um pouco mais altos, né? Mas o volume de treino que tem que ter para tu atingir isso,
E aí se tu for levar para os teus joelhos, para os teus meniscos e o que isso sofre, né? Então, lógico, são pessoas diferenciadas aí na questão. Vamos usar a palavra de geometria, né? Geometria de carro, né? Teu pneu não tá regular ali, ele vai comer um pouco para dentro, um pouco para fora. Da mesma forma o corpo humano, né? Que nem eu tenho perna arqueada, eu não posso correr longas distâncias, que logo meu joelho vai começar a doer. Ou, lógico, hoje por causa da idade também. Mas assim, quem não tem uma postura, né, de corrida, uma técnica, enfim, acaba mais cedo ou tarde tendo esses problemas, né, quadril, enfim, né, então não é bem assim tu partir para esse lado aí de corridas de longa distância, né. E também, no caso, quem quer jogar futebol não pode ser muito magro, um pouco peso no caso, né? Um fundista, quem faz atletismo, quanto menos peso carregar, melhor, né? Tá carregando menos peso, fica sempre melhor, né? Então, agora, quem vai jogar, no caso eu, centroavante, como é que eu vou disputar uma bola com um zagueiro? Eu tenho que ter uns 80 quilos para cima, né? No caso, nessa forma de jogo, né? Não um velocista, né? Que nem um enamorado, né? O namorado deve ter o quê? 50 quilos? O fiapo, né? Então já é uma outra característica de jogo, né? Mas voltando, aí a gente foi seguindo, né? E aí a gente entrou como eu fazia, na época já tinha feito atletismo aqui na escola, e duas pessoas que hoje eu cito porque que eu tô na área é o professor Ademir Ibel, foi muitos anos professor do colégio Martin Luther. Sim. E o professor Clairton Warholz, que é o popular X, que é do SEAT. Então foram pessoas assim que me despertaram o interesse, a motivação e o entusiasmo sempre que eles tinham de trabalhar conosco. Isso fez com que eu também ingressasse. Tem outros professores que passaram por mim também, o Ayrton Grave, né? Mas os dois que mais assim foram pontuais. E aí a forma de eu trabalhar, essa foi construir trabalhando vendo eles, trabalhando com o João Bandeira, trabalhando com meus professores da universidade. Eu fui monitor da cadeira de futsal na Unicinos, eu trabalhei no SESI, em São Leopoldo, eu trabalhei na Sorge, em Estrela, eu trabalhei anos aqui na Juventus, aí também passaram outras pessoas, né? Então, e aí, tu pegando um pouco de cada um, tu constrói a tua forma de trabalho, né? Aí uma pessoa que nem no atletismo, uma pessoa que vivenciou isso a vida toda, que é o meu colega lá, o professor Jürgen. Então, peguei muita coisa dele, eu passei coisas dele, minhas para ele, né? A minha forma de ser, de agir, né? Tanto que a gente tem um trabalho lá, que eu sou a pessoa, vamos dizer assim, que eu pego o grande grupo está comigo, mas aqueles que precisam ser lapidados, que precisam um volume maior de treinamento, esses eu passo para ele já. O específico, aquele específico passo para ele. Né? Isso é atletismo, né? No atletismo. E aí isso está funcionando. Agora a gente tem aí o professor David, que está fazendo um trabalho nas escolas públicas, né? Então ele também tem essa vertente, né, de atletismo. São duas pessoas que não jogam futebol. Eu jogo futebol, sou do futebol, mas por uma questão de necessidade da escola e meu interesse de ver a escola, a bandeira da escola subindo no pódio, e esse foi meu intuito. Eu nunca fui assim uma pessoa que eu quero ser atleta de atletismo, não. Eu sempre fiz atletismo porque tem na rede sinodal, e o Colégio Teutônia não tinha nenhuma outra forma de subir no pódio ou de ir para uma Olimpíada sem ser o atletismo, porque nas modalidades coletivas é muito mais difícil. Salvo com a exceção do ano passado, que foi a primeira vez que a gente participou, por causa de uma menina. Valentina Bione, que hoje está no Minas Tênis Clube. Então, ela arrastou, vou falar mesmo, arrastou o time, né? E fez com que a gente classificasse para uma ONASE, que aconteceu lá em Marechal Rondon,
e que a gente foi bem lá também. Foi, né? Então, a professora Nadine e o professor Daniel que conduziram isso, mas eu fiquei naquela torcida, porque eles, meus colegas, não sabem o que foi o colégio anos atrás, porque eu tenho uma vivência de mais de 30 anos na escola. O esporte, nós não tínhamos essa vertente de esporte. Nem na música nós não tínhamos muito. E hoje a gente é muito forte na música e no esporte, na modalidade de atletismo, que é o rendimento a nível de Brasil, Estado, Brasil. No passado teve um menino que foi para um sul-americano, que ficou campeão. É um menino aqui que era da Guilherme Sommer. E aí a gente tem que agradecer ao professor Joel que nos indicou ele. Uhum. Sabe? Então esse é um trabalho que tem que ser feito em conjunto, não é eu sozinho, o Jürgen sozinho. É um nicho de mercado esse Exato. atletismo, né? Agora, no futsal, ele falou, João, da questão dessa monitoria dentro da universidade, a vivência contigo durante 2 anos. Mas assim, eu preciso perguntar, o América de Tapera está muito atravessado no Laudenor, porque foram 2 castigos em Teutônia. Aquilo ali doeu. 2 vezes, né? Aquilo ali doeu. Porque lá a gente venceu de 4-1, se eu não me engano. 2006? 2007? Foi quando o João Bandeira passou Não o foi, bastão para mim. não foi 6-2 ou 6-1 aquele jogo? Peixe fez um monte de gol aquela noite. Não, o Fabiano Keffer. Keffer, isso. O Keffer. McQueen? Não? McQueen jogou, não. McQueen é o Alexandre Baldasso. Que é hoje preparador físico. É isso. Isso mesmo. O Fabiano Keffer foi presidente, né? Foi presidente da CBF. Isso, Fabiano. O Keffer. Ele hoje, quando ele me enxerga, ele olha pra mim, ele lembra daquele jogo, não tem como não. Claro. E a gente jogou lá, a gente acho que tava sem o Edinho naquele dia, tava machucado ou suspenso, não me recordo agora. E a gente venceu lá, que foi o mais difícil, no Caldeirão, e aí a gente trouxe o jogo aqui pro ginásio da Languiru e a gente perdemos no tempo normal. E na prorrogação? O empate era nosso, nós já ia avançar. Fizemos a melhor campanha, disparado. O time que ficou campeão, no caso, a LAF, não fez a pontuação que a gente fez. Sim. Tá? E depois a gente perdeu no tempo normal, na prorrogação, aliás. Tempo normal e prorrogação. 2 vezes. Jogava pelo empate na prorrogação e perdeu na prorrogação. Não deu nada certo. Era improvável, né? E pra eles, quando saíram de lá. João saiu ganhando 2-0. Isso. Saiu ganhando 2-0 aqui no ginásio e tomou uma virada homérica para o América. Mas aí entrou mental também, né? Entrou. Entrou mental. E aí vem a decisão Tanto que hoje, eu vou te dizer, João, eu fui ano passado num curso na CBF, especificamente de futsal lá com o pessoal, e foram acho que 5 dias ali que a gente participou. O mental tá à frente do físico e do técnico e de todas as outras partes. O mental. É que se a tua mente acredita, né, te leva a acreditar que tu tem capacidade física e técnica, ou que tu possa desenvolver a capacidade física e técnica, tu vai acontecer. O problema é a dúvida que tá na tua cabeça. Aí eu vou entrar com a outra questão, o professor Laudenor, né? Nós passamos por situações que exigiam uma capacidade de enfrentamento absurda, né? Até beirando o absurdo, né? Nós tivemos um episódio que eu não vou entrar em detalhes, mas uma cidade vizinha em que ganhamos o primeiro jogo. No segundo jogo nós fomos até lá, o jogo de menino de 15 anos, e foi uma pancadaria, né? O jogo não terminou. E aqueles meninos não desistiram de jogar, né? Pelo contrário, esses guris deram demonstração de superar a dificuldade mais e mais, né? E eu percebo a clientela que temos hoje, né? E aí eu vejo a questão do mental. Vou dar um exemplo. A gente trabalha com encaminhamento de atleta, né? Hoje, eu não fiz esse curso aí, mas eu cheguei à mesma conclusão. Hoje, por mais que a gente converse com os pais, a tua opinião se forma muito mais no convívio e na conversa
para ver o que o menino suporta, né? Que tipo de adversidade ele tem capacidade de superar, né? Porque vai chegando numa idade que não tem como transferir para outro. O pai não vai fazer, a mãe não vai fazer, né? É ele suporta ou não. O menino está aqui agora, tem uma situação, o menino está se transferindo para Brasília, sozinho. Tem que levar 2, sozinho não vai aguentar, volta, né? Então, por isso tem que levar uma parelha. Esse é o detalhe, e aí eu vou falar para vocês o que o Thiago Silva, né, aqui de Itaquari, um dia o Buiu disse para mim, mas Laudenor, aqui em Teutônia, não consigo entender como não saem mais jogadores, mais atletas. E aí a gente conversou que é o seguinte, é geladeira cheia. O problema é a geladeira cheia. E claro. Aí vai na minha família, em várias famílias aqui. Claro. Porque o conforto, a condição econômica aqui da maioria das pessoas é muito boa. Então, eles têm várias portas. Sim. É faculdade. É plano A, B, C. São cursos técnicos, são vagas de emprego. Existem muitas opções. Sim. E outras cidades de outras regiões do Brasil não tem isso. E aí a única alternativa de alguns é se abraçar nesse futebol e ir até o fim, porque eles sabem que a família toda vai... Eles vão arrastar todo mundo junto. Exatamente. Né? Exatamente. E aí é uma questão que muitas vezes, por isso, que não tenha capacidade os nossos, mas essa questão de saber sofrer, de ter resiliência, de não desistir. E aí no futebol, muitas vezes não é o que tem mais qualidade, é o que persiste. É o que insiste e não desistir, né? É aquele cara que... Eu vou pegar alguns, não vou citar nomes, mas tem uma dupla de irmãos aqui em Teutônia, em que um tinha muito mais, no meu entendimento, a minha opinião, mais qualidade técnica, só que ele não se sujeitava a determinadas coisas. E o outro, vamos dar um exemplo, o João Bandeira que dizia, um dia ele disse, onde o Itamar for, é verdade. Tu vai junto, tu vai marcar. E eu fazia, claro. Entendeu? Eu ia. Só que o que o Itamar fez? Ele me levava lá na ponta esquerda. Sim. Né? E quando nós estivéssemos com a bola, eu era para retornar para o ataque. Só que ele ia lá na minha lateral direita, ficava lá na frente, na minha defesa. Sim. Como que eu ia acompanhar ele? Aí eu acompanhava no início, mas depois não tinha mais. Sabe o que nós fizemos nesse dia? Eu pedi pro Dito e nós repartimos o campo na metade e o Laudenor fazia a sombra dele até o meio campo. Quando ele fazia isso, que era uma sacanagem, né? Quando tu via ele estava caminhando na lateral do campo, morto o jogo, para deixar os outros jogar. Né? Isso. Acabava com qualquer esquema. Aí eu combinei. Laudenor acompanha até aqui e volta. E aí também eles ficavam meio sem sobra, né? Porque eles ficavam recompondo. Não que ele fosse jogar na defesa, né? Mas quando ele levava alguém, tirava um atacante nosso. Diz, não, fica lá, vai para o último homem de novo. E aqui o Dito acompanha. E o Dito andava muito. Sim. Aí nós conseguimos matar, porque para mim, perder um dos 11 era uma proporção, mas para o adversário perder um cara que nem ele pro time dele, ele era mais do que 10%. Tá? Ele era 30%. Sim, exatamente. Era muito inteligente. Então eu tinha que anular ele. Mas essas situações todas, isso, para quem está do lado de fora, não tem nem ideia que isso é conversado, que isso é planejado. Né? E hoje, voltando para a questão da gente que trabalha com a juventude, o nativo digital, tá? O que nasceu agora, quando a diversão passa a ser muito mais na tela e o número de opções é muito maior, tá difícil de conduzir para sofrer o processo. Né? E vocês trabalhando com atletismo também, como é que é? Vocês têm explicado isso? Vocês têm que falar com a família também? Que solução vocês estão encontrando para isso? Olha, aqueles que despontam, né, que nem a gente tem aqui um grupo de fundistas que são até patrocinados. Matheus e companhia? Né? Matheus, aí tem um haitiano, tem a outra menina, a Laura.
À medida que eles vão tendo resultados, né? A família está mais próxima já, e aí a gente conversa, a gente tem alguma conversa com eles, e eles, no momento que vão atingindo o resultado, isso é gratificante. Então todos eles compram a ideia. Sistema recompensa. Eles compram a ideia. Então agora eles receberam tênis, receberam relógio, receberam vários presentes e mimos. Eu acho que alguns até tem, eu não entro em detalhes nisso, né? Eu acho que até tem patrocínios, né? E acho que é legal isso, né? Mas lá na base, lá embaixo comigo, eu preciso cuidar muito, eu faço muita atividade lúdica, né? Muita brincadeira, assim, para eles sentirem eles têm que se gosto. Divertir, né? E passar a mensagem sutilmente, né, Aldenor? E aí, no momento que tem uma competição, a gente nunca, de forma alguma, cobra, né? A gente coloca, tu tá competindo contigo mesmo, né? Esquece o adversário, foca aí a questão do nervosismo, né? Isso tudo, muitos pensam no subir no pódio, isso é o de menos. Isso é o de menos. O que mais a gente olha é a questão do comportamento, socialização, ver se agora não mais, mas tinha uma época que eu saía com 40 alunos, bem tranquilo, eu conhecia todos, e todos, um estava almoçando, um estava aquecendo, um estava Mas são 30 anos fazendo isso, né, Aldenor? Então a gente acaba, e aí tem o pessoal mais velho também, já tem um olhar, colegas de competição, adversários, no caso, um professor do Mauá viu um aluno meu fazendo algo errado, ele vai alertar, sabe? Então é muito legal essa É uma parte do relação atletismo. diferente, né? Bem diferente. Não tem ninguém xingando o juiz, não tem isso. É muito diferente. Então, e aí, terminou a competição, eu e o João Bandeira, a gente se cumprimenta. João, tu melhorou, o que tu andou fazendo? Enfim, esse tipo de coisa. Comecei a me dedicar mais, sabe? E aí depois vou dar um exemplo. Minha filha era convidado para ir em festas em Santa Cruz, pela amizade que se criou, né? E assim vai. Então, essa questão de ganhar, lógico, todo mundo tenta ganhar. Mas isso é segundo plano. No momento que a gente vê que tem uma possibilidade de avançar, e aí a gente, quando atinge uma idade um pouquinho maior, da 13, 14 ali, aí a gente aumenta o volume, passa a treinar mais, né? E aí a gente, tu quer realmente isso daí? Tá, então tá. Aí o professor Jürgen faz uma ficha, ou passamos no WhatsApp. Aí em janeiro tem gente que tá na praia, esse pessoal tá fazendo pré-temporada. Eles estão treinando, né? Aí tem gente que viaja com a família, os fundistas, eles fazem o treino deles. Eu vi agora que a mãe do Augusto Biondo falou que o guri comprou um peso. Comprou um peso de 4 quilos. Sendo que ele tem que competir com o D3. Aí ele foi lá já pensando... Já tá puxando lá na frente. Então, são essas coisas, né? Aí tem uma outra menina agora, que ela veio fazer futsal lá na Westfália, que eu trabalho com futsal lá também. Uma menina alta, magra, e que eu vi no futsal, só no correr dela, o joelho lá no alto. Já vai mudar a mulher da modalidade. É que nem tu, né? Tirou o Lucão do futsal, né? E aí eu peguei, você quer que a tua mãe foi? Aí eu conversei com a mãe trabalha no CRAS lá, a gente foi conversar, ela deu autorização. Ela não treina a menina, porque ela estuda de manhã, à tarde, aliás, e os nossos treinos são à tarde. E aí a gente convidou ela para competir nesse último troféu aqui, e ela nos 500 metros, ela nunca tinha corrido 500 metros. E eu sabia que já fazia longa distância, só pelo biotipo, né? Ela deu o start, assim, a arbitrar, a federação largou, e ela disparou. E aí eu saí do lugar que eu tava e quando ela fez, são 2 voltas. E aí eu gritei para ela, tu vai suportar isso daí? Esse ritmo? E ela fez sinal de positivo e disse, então segue. E realmente ela venceu,
venceu fácil. Então é um potencial, é uma agulha no palheiro. E estar Se essa com menina, o olho atento para claro, isso, né? se essa menina, tenho quase certeza, se essa menina for seguir da forma como está, alimentação, educação, os pais acompanhando ela, e agora vamos supor, ela é do 4º ano, nascida em 2016, ela fez 1 minuto e 42 os 500 metros. E se ela for entrar lá no 6º ano, que aí ela começa realmente a treinar conosco, vai dar resultado. Sim. Vai dar. Aí é emocionante quando descobre Vai alguém dar. assim, né? O maior prazer é descobrir alguém. É. Alguém e depois tu vê que ele... E depois nem que ele não é mais aluno nosso, foi para tem outro problema. lugar, mas isso fica na memória deles. E na nossa também. A oportunidade, né? Quem deu a oportunidade, que nem a gente tem aqui, teve a Jaqueline Weber, e aí teve vários outros assim, que a gente agora nem vai começar a elencar aqui, mas a maior ali, a Jaqueline Weber, sempre agradece, né? Por a gente ter levado ela para esse meio, né? De ver, de mostrar para ela, né? Do que ela poderia fazer, né? De que ela é capaz, né? Agora a importância de montar equipes, né? Eu sempre acreditei assim, quando a gente gosta do esporte, né, não interessa a modalidade, a gente termina montando equipes, né? No começo a gente jogava nas equipes, depois nós treinamos das equipes, agora a gente procura treinar quem treina as equipes, né? E nós entrevistamos o pessoal do vôlei aqui, o vôlei está com um expoente aí, né? A Valentina, que tem uma passagem, marcou já, né? Imagina os poucos anos de vida que ela já tem o nome aqui no município, tá na história do município. Tá na história. Não tem mais como tirar. Então, isso exige uma cabeça muito boa para lidar, porque é um sucesso precoce, né? E nem começou. João, desculpa interromper. Sim. Nós somos da área, Sim. mas quem é leigo, ele não faz ideia do que é ter uma menina nascida em 2009, estando numa equipe que nem o Minas Tênis Clube, que vai jogar a final da Liga Nacional de Vôlei. Aí tu olha as gurias que jogam com ela, a convivência que ela tem com a Thaisa, com uma, sei lá se é russa, polonesa, mas o treinador é estrangeiro também, e tem uma de Teutônia ali no meio, sabe? Então, isso é essa situação. Essa dimensão. Uma coisa que eu não posso deixar passar é assim, ó. Vocês têm uma triagem lá para um esporte que é de alto nível, que é no detalhe, né? Exige uma disciplina, e o pessoal tem um conceito equivocado de disciplina, né? Disciplina não é algo que vem imposto de fora, disciplina é tu que desenvolve, né? Só que se começa a separar o joio do trigo, 13, 14 anos. E é isso mesmo. E é isso mesmo. Agora tu já pensou, tu ter acesso a uma pesquisa e tu descobre que a modalidade que tu trabalha, a base está desistindo em massa, mais de 70%, quando chega nos 13%. Porque não sei por que o inconsciente coletivo padronizou que tu tem que ser craque antes, né? Então, é essa mudança cultural que precisa vir profissionais aqui e falar sobre o assunto. Pessoal, criança é criança. Depois tu vai adolescer, tu vai maturar, tu vai mudar teu corpo. Se tu der indício de talento, de poder performar no futuro, tu tem que ser trabalhado. Mas se tu achar que tu tá colhendo de forma precoce antes de passar por todo esse processo, aí é fogo de palha, é um castelo de carta, desmorona logo ali, né? Então, é bom trocar essa ideia para ver o que está acontecendo nas outras modalidades também, né? E a necessidade da gente abrir espaço para bons profissionais qualificados, que nem tu tem lá o Jurkin, que está junto contigo fazendo a lapidação, assim como a gente viu o vôlei aqui, trazer o Pablo, e eu tinha aqui o meu fiel escudeiro, que era o Renan, né? O Renan, que agora está no Inter, sensacional o trabalho que ele fez. Teu filho foi aluno dele. 3 semanas atrás a gente fez um amistoso, com a Westfalia com o Bruxir. A gente tá lá na série prata esse ano. Tá lá. Então assim, ó,
Se a gente abrisse o livro todo aqui e fosse falar o que é feito no bastidor, nas entrelinhas, para que a gente possa, de vez em quando, ter a alegria de ver uma Valentina, de ver um profissional do futebol, do atletismo, é maravilhoso a oportunidade de repartir esse espaço. Muito obrigado, Laudenor, pela tua presença. As considerações finais são tuas, Lucas. Tu é o dono da casa. Laudenor, obrigado. Olha, eu agradeço também muito já expressei antes para vocês e eu desejo vida longa ao Entre Linhas, tá? E muito obrigado pelo convite. Tá certo, agradecendo ao Laron de Andrade, que esteve conosco aí na retaguarda técnica. O Entre Linhas volta no próximo sábado. Até lá.